Sua mãe roubou seu noivo milionário. 2 anos depois, ela volta com trigêmeos e... Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O reflexo no espelho. Emoldurado mostrava Helena, ajustando o véu de noiva pela última vez antes de guardá-lo. Seus dedos tremiam levemente enquanto dobrava o delicado tecido de renda francesa, presente de Gustavo, seu noivo. O vestido valentino, pendurado em um cabide especial, aguardava o grande dia que aconteceria em apenas 2 semanas. Tudo estava meticulosamente planejado. O buffet mais prestigiado da cidade, a decoração com orquídeas raras, a lista com 300 convidados criteriosamente selecionados. Helena observou seu reflexo mais uma vez, tentando reconhecer a mulher que havia se tornado. Aos 28 anos, estava prestes a se casar com um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Gustavo Monteiro, 35 anos, herdeiro de um império da construção civil, era conhecido não apenas por sua fortuna, mas principalmente por sua discrição e gentileza, características raras no mundo dos super-ricos. O romance deles começou de forma inesperada, durante um evento beneficente organizado por Sofia, mãe de Helena. Como sempre, Sofia estava deslumbrante naquela noite, roubando olhares, com seu vestido vermelho e sua presença magnética. Aos 45 anos muito bem vividos, Sofia ainda causava furor por onde passava, alternando entre momentos de extremo charme e episódios de instabilidade emocional que Helena aprendera a administrar desde a infância. Naquela noite específica, porém, foi Helena quem capturou a atenção de Gustavo. Enquanto ajudava na organização do evento, derrubou acidentalmente uma bandeja de taças de champanhe. Em vez de se irritar, Gustavo se aproximou para ajudá-la e ambos acabaram rindo da situação. Foi o início de uma conexão genuína que floresceu naturalmente, apesar das diferenças sociais entre eles. "Você me faz acreditar em recomeços", Gustavo costumava dizer, referindo-se ao fato de que Helena o ajudara a superar um casamento fracassado que o deixara receoso de novos relacionamentos. Em retribuição, ele a incentivou a retomar os estudos de arquitetura, interrompidos quando precisou começar a trabalhar para ajudar nas despesas de casa. O telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Era Sofia, sua voz transbordando aquela energia única que só ela possuía. "Querida, preciso que você venha até o ateliê agora. Surgiu um pequeno problema com o vestido." Helena franziu a testa. "Mas mamãe, já fizemos todas as provas necessárias. O que poderia ter dado errado?" "Não se preocupe, é apenas um detalhe no bordado. Nada que não possamos resolver rapidamente. Você sabe como sou perfeccionista quando se trata da sua felicidade." Havia algo estranho no tom de voz de Sofia, uma nota dissonante que Helena não conseguia identificar. Mas anos de convivência com os altos e baixos emocionais da mãe a haviam ensinado a não questionar demais. "Está bem, estarei aí em meia hora." Enquanto dirigia pelas ruas arborizadas do bairro Nobre, onde o ateliê estava localizado, Helena não conseguia afastar uma sensação incômoda. Nas últimas semanas, Sofia estava especialmente presente nos preparativos do casamento, insistindo em participar de cada decisão, por menor que fosse. No início, Helena interpretou aquilo como um gesto de amor maternal, uma forma de compensar os anos em que esteve mais ausente que presente. Estacionou o carro e, antes de descer, checou a mensagem que acabara de receber de Gustavo. "Reunião importante agora, mas janto com você mais tarde. Tenho uma surpresa especial." O coração de Helena se aqueceu. Era assim com Gustavo. Cada gesto, por menor que fosse, carregava uma sinceridade que a fazia se sentir verdadeiramente amada. O que Helena não sabia, enquanto subia as escadas do ateliê, era que aquela tarde mudaria completamente o curso de sua história. As próximas horas revelariam verdades que ela jamais imaginou enfrentar, e o vestido de noiva, cuidadosamente guardado em seu quarto, nunca chegaria a ser usado, pelo menos não por ela. O ateliê estava estranhamente silencioso quando Helena chegou. Normalmente,
O local fervilhava com o vai e vem de costureiras, o barulho das máquinas de costura e as conversas animadas das noivas em prova. Mas naquela tarde, um silêncio pesado pairava no ar, quebrado apenas pelo som dos seus próprios passos sobre o piso de mármore. "Mamãe!" chamou sua voz ecoando pelo espaço vazio. Não houve resposta. Seguindo em direção à sala principal de provas, Helena notou que as luzes estavam baixas, criando sombras inquietantes nos manequins vestidos de noiva. Um arrepio involuntário percorreu sua espinha. Algo definitivamente não estava certo. Foi então que ouviu. Vozes abafadas vinham do provador principal, aquele com espelhos em todos os ângulos. Uma risada familiar, a risada de sua mãe, mas diferente do habitual. Mais íntima, mais sedutora, e então outra voz, uma voz masculina que ela conhecia muito bem. O mundo pareceu desacelerar enquanto Helena se aproximava da porta entreaberta. Seu coração martelava contra o peito com tanta força que ela tinha certeza que poderia ser ouvido. Através da fresta, viu algo que seu cérebro se recusava a processar. Sofia, sua mãe, nos braços de Gustavo, seu noivo. "Não podemos continuar assim." A voz de Gustavo soava tensa, mas suas mãos continuavam na cintura de Sofia. "Helena não merece. Helena é uma menina", Sofia respondeu com aquele tom que Helena conhecia tão bem. O tom que sua mãe usava quando queria algo e não aceitaria um não como resposta. "Ela superará. Sempre supera. Mas nós somos diferentes. O que temos é real." Helena quis gritar, quis irromper pela porta e confrontá-los, mas seu corpo parecia congelado. Através do reflexo multiplicado pelos espelhos, podia ver cada ângulo daquela cena devastadora. Os dedos de sua mãe brincando com os botões da camisa de Gustavo, o olhar dele dividido entre desejo e culpa, as alianças de noivado brilhando, cruelmente sob a luz difusa. "Já tomei minha decisão", Gustavo finalmente disse, sua voz agora mais firme. "Vou cancelar o casamento. Helena merece saber a verdade." Sofia sorriu aquele sorriso que Helena vira tantas vezes quando sua mãe conseguia exatamente o que queria. "E nós? Vamos assumir nosso amor?" "Sim", ele respondeu após uma pausa que pareceu durar uma eternidade. "Mas precisamos fazer isso direito. Não quero que Helena pense..." Helena não esperou para ouvir o resto. Suas pernas, finalmente respondendo aos comandos de seu cérebro em pânico, a levaram para longe dali. Desceu as escadas correndo, tropeçando. Nos próprios pés, o mundo girando em um caleidoscópio de cores distorcidas. Dentro do carro, suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o volante. As lágrimas embaçavam sua visão. Mas ela continuou dirigindo sem destino certo, apenas querendo se afastar o máximo possível daquele pesadelo. Parou em um posto de gasolina qualquer, correu para o banheiro e vomitou. Quando finalmente conseguiu se olhar no espelho, não reconheceu a mulher que a encarava de volta. Seus olhos, normalmente vivos e brilhantes, pareciam opacos, como se algo fundamental tivesse sido arrancado de dentro dela. Foi então que sentiu uma onda de tontura diferente, uma náusea que não tinha nada a ver com o que acabara de presenciar. Seu ciclo menstrual estava atrasado há 2 semanas, mas ela havia atribuído ao estresse dos preparativos do casamento. Agora, porém, uma nova e assustadora possibilidade se apresentava. Com as mãos trêmulas, pegou o celular. Havia 15 chamadas perdidas de Sofia e 7 de Gustavo. Ignorou todas. Em vez disso, abriu o aplicativo do calendário e começou a contar os dias, as semanas. As datas dançavam diante de seus olhos, enquanto uma certeza terrível começava a se formar em sua mente. Se seus cálculos estivessem certos, e ela rezava para que não estivessem, havia uma vida crescendo dentro dela. Uma vida criada com o homem que agora planejava se casar com sua própria mãe. O teste de gravidez jazia sobre a pia do banheiro, suas 2 linhas rosa brilhando como um veredito implacável. Helena encarava o pequeno objeto plástico, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. 3 testes diferentes, mesmo resultado. Não havia mais como negar a realidade. Em seu apartamento, as caixas dos presentes de casamento já recebidos formavam uma pirâmide irônica no canto da sala.
cada item cuidadosamente escolhido por convidados que não faziam ideia da tempestade que se aproximava. Helena passou a mão sobre a barriga ainda lisa, pensando em como, em questão de horas, sua vida tinha se transformado em um roteiro digno das novelas que sua mãe tanto adorava assistir. O celular continuava tocando incessantemente. Sofia, Gustavo, as madrinhas preocupadas, a coordenadora do buffet querendo confirmar detalhes do menu. Helena observou os nomes piscando na tela até que a bateria acabasse, mergulhando o aparelho em um silêncio bem-vindo. "Preciso sumir", murmurou para si mesma, a voz rouca de tanto chorar. Não era apenas uma vontade, era uma necessidade visceral. A ideia de continuar naquela cidade, assistindo sua mãe e seu ex-noivo construindo uma vida juntos, sabendo que carregava um filho, dele... Não, isso estava fora de cogitação. Com uma determinação que não sabia possuir, Helena começou a planejar. Abriu seu notebook e acessou suas contas bancárias. Os anos trabalhando como arquiteta júnior tinham rendido algumas economias. Não muito, mas o suficiente para recomeçar em outro lugar. Transferiu todo o dinheiro para uma nova conta, aberta às pressas em outro banco. Enquanto empacotava apenas o essencial em 2 malas grandes, memórias involuntárias a assaltavam. O primeiro beijo com Gustavo, no jardim de inverno de sua mansão. O brilho nos olhos dele quando ela aceitou seu pedido de casamento. Sofia, sua mãe, ajudando a escolher o vestido de noiva. Suas mãos ajustando o corpete com um cuidado que agora parecia tão falso. "Para onde vou?", perguntou-se em voz alta, como se o apartamento vazio pudesse oferecer alguma resposta. Seus olhos pousaram sobre uma revista de arquitetura aberta sobre a mesa de centro. Na capa, uma reportagem sobre cidades em desenvolvimento no interior do país. Uma delas, particularmente, chamou sua atenção. Campos do Vale, um município em crescimento, com diversos projetos imobiliários em andamento. Perfeito. Um lugar onde ninguém a conhecia, onde poderia reconstruir sua vida longe dos holofotes da alta sociedade, longe dos comentários maldosos que certamente surgiriam quando a notícia do cancelamento do casamento viesse à tona, longe do olhar de pena dos conhecidos. Com dedos trêmulos, comprou uma passagem de ônibus para o dia seguinte. A viagem duraria quase 15 horas, tempo suficiente para deixar seu passado para trás. Em seguida, reservou um quarto simples em uma pousada da cidade, usando parte de suas economias. Sentada no chão do quarto, entre as malas abertas e as roupas espalhadas, Helena permitiu-se chorar uma última vez. Não por Gustavo, não pela traição de sua mãe, mas por aquela versão dela mesma que já não existia mais. A Helena ingênua que acreditava em contos de fadas tinha ficado para trás no ateliê de vestidos de noiva. O som da campainha a sobressaltou. Por um momento considerou não atender, mas ao espiar pelo olho mágico, viu que era apenas Dona Zuleide, a vizinha idosa que sempre cuidava de suas plantas quando viajava. "Querida, vim devolver o livro que me emprestou", disse a senhora. Seus olhos bondosos se arregalando ao ver o estado do apartamento. "Está tudo bem?" Helena sentiu um nó na garganta. Era tentador desabafar com Dona Zuleide, contar tudo o que havia acontecido. Mas quanto menos pessoas soubessem de seu destino, melhor. "Está sim, Dona Zuleide. Só estou reorganizando algumas coisas." A senhora a observou por um momento, como se pudesse enxergar através de sua mentira educada. "Sabe, minha filha, às vezes a vida nos leva por caminhos que não planejamos, mas são justamente esses desvios que nos levam aos lugares mais extraordinários." Helena assentiu, engolindo as lágrimas. Depois que Dona Zuleide partiu, voltou a arrumar suas malas com renovada determinação. A vizinha tinha razão. Este não era o caminho que havia planejado, mas talvez fosse exatamente o caminho que precisava seguir. Na manhã seguinte, antes que o sol nascesse, Helena já estava no terminal rodoviário. Comprou um chip novo para o celular, garantindo que ninguém pudesse rastreá-la. Sentada na plataforma de embarque, acariciou suavemente sua barriga ainda imperceptível. "Somos só nós agora", sussurrou para seu bebê, sem saber ainda que...
Mas às vezes o destino tinha planos muito maiores do que ela poderia imaginar naquele momento. A cidade tinha seu charme, mas era nitidamente um lugar em construção, com guindastes pontilhando o horizonte e ruas ainda sem pavimentação em alguns bairros. Para Helena, no entanto, aquilo representava exatamente o que precisava. Um lugar em transformação, assim como ela. Depois de uma semana na pousada, encontrou um pequeno apartamento para alugar nos fundos de uma pensão antiga. O lugar era simples, mas limpo, e a proprietária, Dona Carmen, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, não fez muitas perguntas quando Helena se apresentou como Maria Silva, usando documentos recém-providenciados. Moça sozinha, precisa de um lugar seguro. Foi tudo o que Dona Carmen comentou, entregando-lhe as chaves. Aqui somos como uma família. Qualquer coisa que precisar é só chamar. Helena, agora Maria, organizou seu novo lar com os poucos móveis que conseguiu comprar em uma loja de usados. Uma cama, um guarda-roupa pequeno, uma mesa com 2 cadeiras e um sofá que tinha visto dias melhores. Nas paredes nuas, pendurou apenas um pequeno quadro que trouxera consigo, um esboço arquitetônico que havia feito durante a faculdade. A busca por trabalho foi mais desafiadora. Seu currículo como arquiteta estava intimamente ligado ao seu nome verdadeiro. Então precisou recomeçar do zero. Após algumas tentativas frustradas, conseguiu um emprego como faxineira em um condomínio empresarial. O trabalho era árduo, especialmente com a gravidez progredindo, mas ela se agarrou a ele com determinação. Foi durante sua primeira consulta pré-natal, em uma clínica pública da cidade, que recebeu a notícia que mudaria completamente seus planos. Não estava esperando apenas um bebê, mas 3 trigêmeos. São 2 meninos e uma menina, explicou a médica doutora Beatriz, movendo o transdutor do ultrassom sobre sua barriga já mais visível. Todos parecem estar se desenvolvendo bem, mas precisaremos acompanhar de perto. Gestação de trigêmeos requer cuidados especiais. Helena sentiu o mundo girar. 3 bebês. 3 pequenas vidas dependendo exclusivamente dela. Como conseguiria sustentar 3 crianças com um salário de faxineira? Como cuidaria deles sozinha? Você tem algum suporte familiar? Perguntou a médica, notando seu pânico. Não, respondeu Helena, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Sou só eu. Doutora Beatriz apertou suavemente sua mão. Vamos cuidar de você e desses bebês juntas, está bem? Conheço alguns programas de assistência que podem ajudar. Nas semanas seguintes, Helena desenvolveu uma rotina. Acordava cedo, fazia suas tarefas no condomínio, frequentava o grupo de gestantes do posto de saúde e, à noite, costurava pequenas peças de roupa que vendia para complementar a renda. Seu corpo mudava rapidamente e logo precisou adaptar seus uniformes de trabalho para acomodar a barriga que crescia a cada dia. Em seus momentos de solidão, quando a saudade apertava, pegava-se pensando em sua vida anterior. Imaginava se Gustavo e Sofia já haviam se casado, se alguém tinha sentido sua falta, se procuraram por ela. Uma rápida pesquisa em um computador da biblioteca pública revelou manchetes sobre seu desaparecimento, seguidas pelo anúncio do noivado de sua mãe com seu ex-noivo apenas um mês após sua partida. A socialite Sofia Mendonça e o empresário Gustavo Monteiro anunciam união, dizia a matéria, acompanhada de uma foto do casal sorridente em um evento beneficente. O texto mencionava brevemente o misterioso desaparecimento da filha de Sofia, mas focava principalmente nos planos do casal de constituir uma família. Aquelas palavras a atingiram como um soco no estômago. Constituir uma família. Se eles soubessem que, naquele exato momento, seus verdadeiros herdeiros cresciam no ventre da mulher que haviam traído. Não, Helena murmurou para si mesma, acariciando a barriga proeminente. Eles não merecem saber. Vocês são só meus. Naquela noite, deitada em sua cama simples, Helena sentiu os bebês se moverem. Era como se dançassem dentro dela,
3 pequenos guerreiros já lutando pela vida. Colocou a mão sobre um ponto, onde um deles chutava com particular energia. Mamãe vai dar um jeito, prometeu, sua voz firme apesar das circunstâncias. Não sei como ainda, mas vou conseguir. Vocês vão ter tudo o que precisarem, tudo o que eu puder dar. O que Helena não sabia era que o destino estava preparando uma reviravolta, que a forçaria a confrontar seu passado muito mais cedo do que imaginava, e que seus pequenos guerreiros seriam a chave para desvendar verdades há muito enterradas. 2 anos se passaram como um sopro. Helena, ainda vivendo sob o nome de Maria, construiu uma vida modesta, mas digna com seus trigêmeos. Miguel, o mais velho por alguns minutos, era um menino observador e criativo. Pedro, o do meio, tinha a mesma determinação silenciosa da mãe. E Laura, a caçula, era um raio de sol com seus cachinhos dourados e sorriso constante, embora fosse a mais frágil dos 3. O pequeno apartamento nos fundos da pensão agora estava decorado com desenhos coloridos pregados nas paredes e brinquedos, educativos que Helena comprava em bazares beneficentes. Dona Carmen se tornara uma espécie de avó postiça para as crianças, sempre disposta a cuidar deles quando Helena precisava fazer horas extras no trabalho. Naquela manhã de domingo, enquanto as crianças brincavam no pequeno pátio da pensão, Helena observava seus rostos, procurando traços de Gustavo. Miguel tinha o mesmo olhar concentrado do pai quando estava absorto em algo. Pedro herdara seu perfil marcante. E Laura tinha exatamente o mesmo sorriso, aquele que anos atrás havia conquistado seu coração. "Mamãe, olha o que eu fiz", chamou Miguel, mostrando orgulhoso um desenho feito com giz no chão. Helena se aproximou e seu coração quase parou. No concreto áspero, o menino havia desenhado o que parecia ser a planta baixa de um edifício, com detalhes surpreendentes para uma criança de sua idade. "Onde você viu isso, meu amor?", perguntou, tentando manter a voz calma. "Sonhei", respondeu Miguel simplesmente, continuando a adicionar detalhes ao desenho. "É uma casa grande com um jardim no meio, igual aquele que o homem da TV falou." Helena sentiu um arrepio. Na noite anterior, havia visto rapidamente uma reportagem sobre novos empreendimentos imobiliários, onde Gustavo falava sobre seu mais recente projeto, um condomínio com área verde central. Tinha mudado de canal imediatamente, mas aparentemente Miguel havia captado mais do que ela imaginava. Seus pensamentos foram interrompidos por um som que já havia se tornado familiar e preocupante: a tosse de Laura. Nas últimas semanas, a menina vinha apresentando episódios cada vez mais frequentes, de falta de ar e cansaço. "Mamãe, tá difícil", murmurou Laura, seus lábios levemente arroxeados. Em questão de segundos, Helena pegou a filha no colo e correu para dentro. A bombinha de asma, que já era uma companheira constante, dessa vez não pareceu fazer efeito. Com o coração aos pulos, chamou uma ambulância. No hospital público, após horas de espera e exames, o diagnóstico caiu como uma bomba. Laura tinha uma cardiopatia congênita rara, que exigia uma cirurgia complexa e urgente. "O procedimento precisa ser realizado nos próximos meses", explicou o Dr. Rodrigues, cardiologista pediátrico. "Mas serei honesto, não temos a tecnologia necessária aqui. O único especialista capacitado para este tipo específico de cirurgia está em São Paulo." Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. São Paulo, a cidade que havia jurado nunca mais pisar, o lugar onde Sofia e Gustavo provavelmente ainda reinavam nos círculos sociais. Quanto custaria essa cirurgia?", perguntou, sua voz mal saindo. O médico mencionou uma cifra que fez sua cabeça girar. Era mais dinheiro do que ela conseguiria juntar em anos de trabalho como faxineira, mesmo fazendo horas extras todos os dias. "Existe a possibilidade de conseguir pelo SUS", continuou o médico, "mas a fila de espera é longa. E no caso da Laura, tempo é um fator crucial." De volta ao pequeno apartamento, depois de deixar Laura sob os cuidados de Dona Carmen, Helena se permitiu desabar. Os gêmeos dormiam no pequeno quarto que dividiam, alheios ao drama que se desenrolava. Na mesa da cozinha, ela espalhou todas as suas contas e economias,
fazendo e refazendo cálculos que sempre chegavam à mesma conclusão impossível. Pegou seu celular antigo, aquele que guardava desligado numa caixa no fundo do armário. O aparelho ainda funcionava e nele ainda estava gravado o número de Gustavo. Um simples telefonema poderia resolver tudo. Ele tinha dinheiro mais que suficiente para salvar Laura, mas contar a verdade significaria expor não apenas a si mesma, mas principalmente seus filhos. Que direito eu tenho de negar à minha filha a chance de viver só para proteger meu orgulho? Sussurrou para o apartamento silencioso. A resposta veio na forma de um novo acesso de tosse de Laura, vindo do quarto ao lado. O som doloroso de sua pequena lutando para respirar foi todo o incentivo que Helena precisava. Não tinha escolha. Teria que voltar a São Paulo. Não pelo dinheiro, não por vingança, mas por Laura. Por uma chance de salvar sua filha. Mesmo que isso significasse enfrentar todos os fantasmas que havia deixado para trás 2 anos atrás. O retorno a São Paulo foi como mergulhar em um pesadelo familiar. A cidade continuava a mesma, imponente e frenética, mas Helena se sentia uma estranha em suas ruas conhecidas. Conseguiu alugar um quarto minúsculo em uma pensão no bairro do Belém, longe o suficiente dos círculos sociais que costumava frequentar. As crianças, excitadas com a mudança, adaptaram-se surpreendentemente bem. Miguel e Pedro transformaram as caixas da mudança em fortes e castelos, enquanto Laura, nos seus momentos de energia, observava fascinada os prédios altos pela janela do quarto. "Mamãe, por que viemos para essa cidade grande?" E perguntou Pedro uma noite, enquanto Helena os colocava para dormir no colchão improvisado no chão. "Porque aqui tem médicos especiais que vão ajudar a Laura a ficar mais forte", respondeu ela, engolindo o nó na garganta. Como explicar, para uma criança de 2 anos que estavam ali porque ela não tinha outra escolha? A busca por emprego foi sua primeira prioridade. Com 3 crianças para alimentar e os custos médicos de Laura, não podia se dar ao luxo de ficar parada. Foi assim que se viu diante do imponente edifício da Monteiro Construções, o império de Gustavo. "Estamos contratando auxiliares de limpeza", informou a supervisora do RH sem levantar os olhos do computador. "Horário integral, de segunda a sábado." Helena, ainda usando o nome de Maria, aceitou imediatamente. O salário era melhor do que esperava, e o plano de saúde corporativo poderia ser uma bênção para Laura. Além disso, trabalhar no prédio lhe daria acesso a informações que poderiam ser úteis mais tarde. Em seu primeiro dia, vestida com o uniforme azul claro da equipe de limpeza e com os cabelos cuidadosamente presos sob uma touca, Helena se sentiu invisível. Executivos passavam por ela sem um segundo olhar, conversando em seus ternos caros sobre milhões em investimentos. Era surreal pensar que não muito tempo atrás ela pertencia àquele mundo. Foi durante a limpeza do 18º andar que o inevitável aconteceu. Helena estava terminando de passar pano em um dos corredores quando ouviu vozes familiares se aproximando. Seu coração disparou ao reconhecer a risada de Sofia, sua mãe, ecoando pelo corredor. "O projeto do hospital infantil será perfeito. Para nossa imagem", Sofia dizia, sua voz carregando aquele tom calculado que Helena conhecia tão bem, especialmente agora que estamos tentando adotar. Helena congelou, o pano de chão apertado em suas mãos trêmulas. Adoção? Sua mãe e Gustavo estavam tentando adotar uma criança? "Ainda não é oficial", respondeu Gustavo, sua voz mais próxima agora. "Não quero criar expectativas até termos certeza. Mas é nossa única opção, querido. Depois de tantas tentativas frustradas de ter nosso próprio bebê." Helena sentiu o estômago revirar. Sua mãe estava mentindo descaradamente, fingindo impossibilidade de ter filhos, quando sabia muito bem que tinha uma filha e 3 netos. O som dos saltos de Sofia ficava mais alto. Em pânico, Helena se virou de costas, fingindo limpar um canto já impecável. O casal passou por ela sem um segundo olhar, mas algo na presença de Helena deve ter chamado a atenção de Gustavo, porque ele parou por um momento. "Há algo familiar em você", disse ele, franzindo a testa. Helena manteve a cabeça baixa, o coração martelando contra o peito.
Deve ser impressão sua, senhor, respondeu, engrossando propositalmente a voz. Gustavo hesitou por mais um momento, antes de seguir seu caminho, arrastado por Sofia, que já falava sobre os detalhes da festa de inauguração do novo empreendimento. Assim que ficou sozinha, Helena correu para o banheiro mais próximo e vomitou. A náusea não era apenas física, era uma reação a todo aquele teatro, àquela farsa que sua mãe estava construindo. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Helena ligou seu notebook e começou a pesquisar sobre o tal projeto do hospital infantil. Era uma iniciativa da Monteiro Construções, um centro médico especializado em tratamentos pediátricos complexos, que seria construído na zona sul da cidade. A ironia era quase dolorosa. O homem que não sabia que tinha uma filha precisando desesperadamente de cirurgia cardíaca estava construindo um hospital para crianças doentes. Enquanto fechava o notebook, Helena ouviu Laura tossir no sono. O som, agora familiar, mas não menos assustador, a lembrou do motivo de estar ali. Não podia se deixar distrair pela raiva ou pela amargura. Precisava se concentrar em seu objetivo, conseguir o tratamento para sua filha. Mas o destino, sempre irônico, tinha outros planos. E o desenho que Miguel havia feito em Campos do Vale estava prestes a se tornar a primeira peça de um quebra-cabeça que ninguém esperava resolver. O escritório fervilhava com os preparativos para a apresentação do projeto do hospital infantil. Helena observava discretamente, enquanto limpava as enormes janelas do 20º andar, onde a sala de reuniões principal estava sendo organizada. Executivos corriam de um lado para outro, carregando pastas e laptops, enquanto a equipe de marketing ajustava os últimos detalhes dos painéis de apresentação. As crianças estavam com Dona Josefa, uma senhora que morava no mesmo corredor da pensão e que aceitara cuidar deles durante o dia em troca de uma pequena ajuda financeira. Helena se sentia segura deixando os trigêmeos com ela, especialmente porque a senhora tinha experiência com crianças doentes. Seu próprio neto havia passado por problemas cardíacos na infância. Naquela manhã, antes de sair para o trabalho, Miguel havia insistido em lhe dar um desenho. "É para você não ficar triste, mamãe", disse ele, entregando a folha de papel dobrada. Helena aguardou no bolso do uniforme, prometendo olhar mais tarde. Agora, durante seu intervalo de almoço, sentada em um banco no jardim interno do prédio, ela finalmente abriu o desenho. Seu coração quase parou. Na folha, com a precisão surpreendente que só Miguel possuía, estava o projeto do hospital infantil, ou pelo menos uma versão muito semelhante a ele. Os mesmos jardins suspensos, a mesma estrutura circular, até mesmo o heliporto no topo. "Como é possível?", murmurou para si mesma. Miguel nunca tinha visto as plantas do projeto. Elas eram mantidas em sigilo, disponíveis apenas para a equipe principal. Impressionante, não é? A voz a sobressaltou. Era Ricardo, o arquiteto-chefe do projeto, que aparentemente observava o desenho por cima de seu ombro. Helena tentou escondê-lo rapidamente, mas ele foi mais rápido. "Me desculpe, não quis assustar você", disse ele, pegando o desenho com gentileza. "Mas isso é realmente notável. As proporções, a disposição dos elementos, quem fez isso?" Helena hesitou. "Meu filho", respondeu finalmente. "Ele tem 2 anos. Ricardo ergueu as sobrancelhas, claramente cético. 2 anos? Impossível. Este desenho tem elementos técnicos que só alguém com formação em arquitetura conseguiria reproduzir. Ele é especial", Helena disse, tentando recuperar o papel. "Sempre foi bom com desenhos." "Preciso mostrar isso ao Sr. Monteiro", declarou Ricardo, já se afastando com o desenho. "Isso é muito similar ao projeto original. Precisamos entender como." "Não", Helena exclamou mais alto do que pretendia. Alguns funcionários que passavam olharam em sua direção. "Por favor", continuou, baixando a voz. "É só um desenho de criança." Ricardo a estudou por um momento, seus olhos profissionais notando algo em seu rosto que a fez gelar. "Você me lembra alguém", disse ele lentamente. "Não consigo precisar quem, mas... deve ser coincidência." Helena cortou, levantando-se. "Meu intervalo acabou, preciso voltar ao trabalho." Mas Ricardo já não estava ouvindo. Seus olhos alternavam entre o desenho e um arquivo em seu tablet.
Isso é impossível, murmurou. As medidas são exatamente as mesmas do projeto original, até os ângulos do jardim suspensos. Helena sentiu o pânico crescer. Ricardo havia sido um dos arquitetos que trabalhou com ela antes, quando ainda era Helena Mendonça, promissora arquiteta júnior. Ele a conhecia bem. Bem demais. Por favor, tentou novamente, sua voz quase um sussurro. Meu filho só tem 2 anos. Ele não teve acesso a nenhuma informação do projeto. É só intuição. Intuição, Ricardo riu sem humor. Isso não é intuição, isso é genético. A palavra atingiu Helena como um tapa. Genético, claro. Miguel havia herdado não apenas os traços físicos de Gustavo, mas também seu talento nato para a arquitetura. O mesmo olhar para proporções, a mesma capacidade de visualizar estruturas complexas. Vou levar isso para a análise, decidiu Ricardo, guardando o desenho em sua pasta. Se houver algum vazamento de informações do projeto... Não! Helena agarrou seu braço, esquecendo momentaneamente seu papel de simples faxineira. Por favor, Ricardo, você não entende. O uso de seu nome o fez parar. Ele a encarou. Realmente a encarou pela primeira vez, e Helena viu o momento exato em que o reconhecimento atingiu seus olhos. Meu Deus! Ele sussurrou. Helena. Naquele momento, o som de saltos familiar ecoou pelo jardim. Sofia se aproximava, envolta em seu perfume caro e sua aura de autoridade. Helena soltou o braço de Ricardo e se afastou rapidamente, mas sabia que era tarde demais. O desenho de Miguel estava nas mãos dele, e com ele, o primeiro fio de seu segredo começava a se desenrolar. Enquanto corria de volta ao seu carrinho de limpeza, Helena podia sentir o olhar de Ricardo em suas costas. Sabia que tinha apenas algumas horas, talvez menos, antes que a verdade começasse a vir à tona. E quando isso acontecesse, nem todos os disfarces do mundo seriam suficientes para proteger seus filhos do furacão que se aproximava. O restante daquele dia foi uma tortura para Helena. A cada vez que a porta do elevador se abria, ela esperava ver Gustavo ou Sofia surgindo para confrontá-la. Ricardo não havia aparecido mais, mas ela podia sentir que algo estava acontecendo nos andares superiores. Havia uma agitação diferente, cochichos nos corredores, olhares curiosos em sua direção. Quando seu turno finalmente terminou, Helena praticamente correu para a pensão. Encontrou os trigêmeos brincando tranquilamente com Dona Josefa, que logo notou sua expressão perturbada. Aconteceu. Alguma coisa, Maria? Perguntou a senhora, usando o nome falso pelo qual a conhecia. Helena balançou a cabeça, forçando um sorriso. Só cansada, respondeu, pegando Laura no colo. A menina estava mais pálida que o normal, e sua respiração parecia um pouco mais laboriosa. Como ela passou o dia? Teve um episódio de falta de ar depois do almoço, informou Dona Josefa preocupada. A bombinha ajudou, mas acho que ela precisa ser vista por um médico logo. Como se confirmasse as palavras da senhora, Laura começou, já a tossir. Era um som seco, doloroso, que fazia o pequeno corpo tremer. Helena a abraçou mais forte, sentindo-se completamente impotente. Mamãe, chamou Miguel puxando sua saia. Cadê meu desenho? A pergunta inocente fez seu estômago revirar. Como explicar para um menino de 2 anos que seu desenho poderia mudar a vida de todos eles? Que aqueles traços precisos, herdados de um pai que não conhecia, haviam posto em movimento uma série de eventos que ela não podia mais controlar. Guardei em um lugar especial, mentiu, odiando-se por isso. Agora vamos tomar banho, está na hora. Mais tarde, depois que as crianças dormiram, Helena ligou seu notebook. Precisava de um plano B, e rápido. Foi então que viu a manchete, em um dos sites de notícias locais. Monteiro Construções anuncia mudanças no projeto do hospital infantil. A matéria falava sobre uma reunião de emergência que havia acontecido no final da tarde. Seu celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Precisamos conversar. É sobre o desenho. Ricardo. Helena sentiu o sangue gelar. Digitou com dedos trêmulos. Não há nada para conversar. A resposta veio quase instantaneamente. Helena, sei que é você e sei sobre as crianças.
Gustavo precisa saber. Antes que pudesse responder, outra mensagem chegou. Não vou contar nada. Ainda. Mas você precisa fazer isso. Ele está prestes a iniciar um processo de adoção com sua mãe, baseado em uma mentira. Helena fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem. Ricardo sempre foi o mais ético dos arquitetos da empresa. Claro que ele não conseguiria conviver com uma mentira desse tamanho. Me dê alguns dias, respondeu finalmente. Por favor. 48 horas, foi a resposta. Depois disso, precisarei fazer o que é certo. Naquele momento, um choro agudo veio do quarto. Era Laura no meio de outro ataque de tosse. Helena correu para socorrer a filha, encontrando-a sentada na cama, lutando para respirar. Calma, meu amor, sussurrou, pegando a bombinha. Respira devagar. Mas dessa vez a bombinha não foi suficiente. Os lábios de Laura começavam a ficar azulados, seus olhos arregalados de medo. Sem pensar duas vezes, Helena pegou a menina no colo e acordou os meninos. Vamos fazer um passeio, disse, tentando manter a voz calma enquanto pegava sua bolsa e as chaves. No táxi. A caminho do hospital, Helena segurava Laura contra o peito, sussurrando palavras de conforto. Miguel e Pedro, ainda sonolentos, observavam a irmã com preocupação silenciosa. Foi só quando chegaram ao pronto-socorro que Helena percebeu seu erro. Havia trazido Laura ao Hospital São Lucas, o principal hospital da rede onde Gustavo era membro do conselho. Na entrada da emergência pediátrica, um enorme banner anunciava a futura construção do novo centro médico infantil. Nome da paciente? Perguntou a recepcionista. Helena hesitou. Se usasse o nome falso de Laura, correria o risco de problemas com o plano de saúde. Se usasse o verdadeiro, Laura, respondeu finalmente. Laura Mendonça Monteiro. As palavras saíram de sua boca como uma confissão. Era a primeira vez que dizia o nome completo da filha em voz alta desde que deixara São Paulo. A recepcionista digitou a informação sem perceber seu significado, mas Helena sabia que havia acabado de acender um pavio. Em algumas horas, quando os sistemas do hospital cruzassem as informações, quando os relatórios chegassem às mesas certas, quando as pessoas certas vissem aquele sobrenome, não haveria mais volta. O Hospital São Lucas era um labirinto de corredores brancos e portas automáticas. Laura foi rapidamente levada para a emergência pediátrica, deixando Helena na sala de espera com os meninos adormecidos em seu colo. A cada minuto que passava, ela alternava entre a preocupação com a filha e o medo das consequências de ter usado o nome verdadeiro da menina. Senhora Monteiro, chamou uma enfermeira, fazendo Helena levantar a cabeça automaticamente antes de se lembrar que aquele não era mais seu nome. Sim, respondeu, ajeitando Miguel e Pedro no sofá, sem acordá-los. A médica quer conversar com você, informou a enfermeira guiando-a por um corredor. Sua filha está estabilizada, mas... O mas ficou suspenso no ar quando chegaram à sala da médica. Doutora Patrícia Santos, conforme indicava a placa na porta, era uma mulher de meia-idade com olhos perspicazes, por trás dos óculos de armação fina. Por favor, sente-se, disse ela indicando a cadeira. Temos muito o que conversar. Helena sentou-se, sentindo as pernas tremerem. A médica consultou a tela do computador por um momento, antes de continuar. Laura apresenta uma cardiopatia congênita complexa, explicou. O quadro dela é grave e requer intervenção cirúrgica urgente. Mas há algo que me intriga. Ela fez uma pausa, estudando Helena atentamente. Nos registros consta que ela é filha de Gustavo Monteiro, membro do nosso conselho. No entanto, não há nenhum histórico prévio dela em nosso sistema. Helena sentiu o sangue fugir de seu rosto. Era isso. O momento que tanto temia havia chegado. Doutora, começou, sua voz mal saindo. Por favor. Não precisa explicar agora, interrompeu a médica, surpreendendo-a. Minha prioridade é a saúde da Laura. E, para isso, preciso ser clara. Ela necessita de uma cirurgia que só o Dr. Fernando Almeida pode realizar. Por coincidência ou destino, ele é justamente o especialista que foi contratado para chefiar o novo centro pediátrico da Monteiro Construções. Helena fechou os olhos, sentindo o peso da ironia.
O médico que poderia salvar sua filha estava diretamente ligado ao pai que não sabia de sua existência. Quanto tempo ela tem? Perguntou, temendo a resposta. Com o tratamento adequado, podemos estabilizá-la por algumas semanas. Mas a cirurgia precisa acontecer o quanto antes. Naquele momento, um alvoroço no corredor chamou a atenção das duas. Vozes exaltadas se aproximavam, e Helena reconheceu uma delas instantaneamente. Era Ricardo. Ela está aqui, dizia ele. Acabei de confirmar na recepção. Tem certeza? A voz de Gustavo soava tensa, urgente. Helena está realmente aqui. Helena levantou-se de um salto, mas não havia para onde fugir. A porta da sala se abriu e ali estava ele, Gustavo Monteiro, o homem que ela havia passado os últimos 2 anos tentando esquecer. Seus olhos se encontraram e o tempo pareceu congelar. Helena, ele sussurrou, como se não acreditasse no que via. Senhor Monteiro, interferiu a doutora Patrícia, levantando-se. Isso é uma violação da privacidade da paciente. O senhor não pode... A paciente é minha filha, ele respondeu, sem tirar os olhos de Helena. Não é? Antes que Helena pudesse responder, um grito ecoou pelo corredor. Mamãe! Era Miguel, que havia acordado e seguido sua voz. O menino entrou correndo na sala, seguido por Pedro, ainda sonolento. Gustavo olhou para as crianças e Helena viu o exato momento em que a compreensão o atingiu. Miguel era seu reflexo perfeito aos 2 anos de idade. Os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto, até mesmo o mesmo jeito de franzir a testa quando confuso. Meu Deus, ele murmurou, cambaleando ligeiramente. Ricardo o amparou pelo braço. São trigêmeos, disse Helena finalmente, sua voz surpreendentemente firme. Miguel, Pedro e Laura, seus filhos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gustavo olhava dos meninos para Helena, sua expressão, uma mistura de choque, dor e algo mais. Algo que parecia esperança. Por quê? Foi tudo o que conseguiu dizer. Por quê? Helena riu sem humor. Talvez porque encontrei você e minha mãe juntos 2 semanas antes do nosso casamento. Talvez porque vocês 2 destruíram minha vida e depois construíram uma nova sobre as ruínas da minha. Não é o que você está pensando. Gustavo começou, dando um passo em sua direção. Sua mãe... Minha mãe o quê? Cortou Helena. Me explique como não é o que estou pensando quando vocês se casaram 1 mês depois que desapareci. Quando agora fingem que não podem ter filhos para adotar uma criança, enquanto seus verdadeiros filhos... Enquanto Laura... Sua voz falhou, e as lágrimas finalmente vieram. Miguel e Pedro se abraçaram às suas pernas, assustados com sua angústia. Laura? Gustavo perguntou, notando pela primeira vez a ausência da terceira criança. O que tem ela? Foi a doutora Patrícia quem respondeu, sua voz profissional cortando a tensão do ambiente. Sua filha precisa de uma cirurgia cardíaca complexa, Sr. Monteiro, e o tempo está correndo. O quarto onde Laura estava internada era amplo e bem equipado, com uma vista para os jardins do hospital. A menina dormia serenamente, ligada a monitores que registravam seus sinais vitais. Helena estava sentada ao seu lado, segurando sua pequena mão, enquanto Miguel e Pedro haviam sido levados por Ricardo para a brinquedoteca do hospital. Gustavo permanecia de pé, junto à janela, sua silhueta recortada contra a luz do entardecer. Nos últimos 30 minutos, a doutora Patrícia havia explicado em detalhes a condição de Laura e o procedimento necessário. Agora, o silêncio pesava entre eles, carregado de palavras não ditas. Por que você está trabalhando como faxineira? No meu prédio? Gustavo finalmente perguntou, sua voz baixa para não acordar Laura. Precisava de dinheiro para o tratamento dela, Helena respondeu simplesmente. E talvez uma parte de mim quisesse que você soubesse, que descobrisse por si mesmo. Como? Miguel e seu desenho, ele comentou virando-se para encará-la. Ricardo me mostrou, é impressionante como ele reproduziu o projeto do hospital, não é? Exatamente como eu fazia na idade dele. Ele é muito parecido com você, Helena admitiu. Todos eles são de alguma forma. Pedro tem sua determinação e Laura... Sua voz falhou. Laura tem seu sorriso.
Gustavo se aproximou da cama observando sua filha com olhos marejados. Eu teria ajudado, disse ele, se você tivesse me contado... Como? Helena cortou, embora mantendo a voz baixa. Você estava ocupado demais se casando com minha mãe, construindo uma vida baseada em mentiras. Você não sabe de tudo, Gustavo rebateu, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração que Helena conhecia bem. Sofia. Ela tinha provas, documentos que poderiam destruir a empresa, minha reputação, tudo. Me chantageou. Helena sentiu como se tivesse levado um tapa. Do que você está falando? Seu pai, Gustavo explicou, sentando-se pesadamente na poltrona do outro lado da cama. Antes de partir, ele não apenas abandonou vocês. Ele desviou milhões da empresa usando contas fantasma. Sofia descobriu, mas em vez de denunciar, guardou as provas. Quando percebeu que eu ia me casar com você, ela te chantageou para se casar com ela em vez de mim. Helena completou, as peças se encaixando em sua mente. Por isso aquele encontro no ateliê era para ser a última vez, Gustavo confirmou. Eu ia contar tudo a você depois, mas você desapareceu. E quando Sofia ameaçou expor tudo se eu não seguisse com o plano dela, você escolheu sua empresa em vez de me procurar, Helena concluiu, o gosto amargo da verdade em sua boca. Eu procurei, ele protestou. Por meses, contratei detetives, vasculhei cada pista, mas você tinha sumido completamente. E então Sofia começou com a história da adoção, dizendo que precisávamos de uma fachada perfeita. Um gemido suave de Laura interrompeu a conversa. A menina se mexeu no sono, sua respiração um pouco mais laboriosa. Helena ajustou o oxigênio automaticamente, um gesto que já havia se tornado natural. Ela é forte, comentou Gustavo observando a filha. Como a mãe. Ela precisa ser operada, Helena respondeu, e eu não tenho como pagar. Eu tenho, Gustavo disse imediatamente. E não é só isso. O novo hospital, o centro pediátrico, podemos acelerar a construção. Dr. Fernando pode começar a atender antes mesmo da inauguração oficial. E como você vai explicar isso para Sofia? Para a imprensa? Para todos que acreditam na história da sua esposa estéril tentando adotar uma criança? Antes que Gustavo pudesse responder, um movimento na porta chamou a atenção dos dois. Ricardo estava ali, seu rosto grave. Desculpem interromper, disse ele, mas achei que deviam saber. Sofia está no saguão do hospital. Parece que alguém do administrativo reconheceu o sobrenome Monteiro e a notificou. Helena sentiu o pânico familiar subir por sua garganta. Sofia, sua mãe, a mulher que havia destruído sua vida por pura inveja e ambição, estava a poucos andares de distância. Não deixe ela subir, Gustavo ordenou a Ricardo, sua voz assumindo o tom autoritário de CEO. E chame a segurança. Não quero ela perto das crianças. Tarde demais, uma voz familiar soou da porta. Já estou aqui. Sofia Monteiro estava parada na entrada do quarto, impecável em seu terno designer, seus olhos fixos na neta que dormia na cama do hospital. Por um momento, ninguém se moveu. O único som era o bip constante do monitor cardíaco de Laura, marcando os segundos como um metrônomo do destino. O ar no quarto do hospital ficou repentinamente pesado, carregado com décadas de mágoas e segredos. Sofia deu 2 passos para dentro do quarto, seus saltos altos ecoando no piso de vinil. Helena instintivamente se colocou entre ela e Laura, como uma leoa protegendo sua cria. Então é verdade, Sofia disse, seus olhos estudando cada detalhe da neta adormecida. Você esteve grávida esse tempo todo. Como se você não soubesse, Helena respondeu, mantendo a voz baixa para não perturbar Laura. Como se não tivesse planejado tudo desde o início. Sofia riu, um som sem humor que Helena conhecia bem. Demais. Planejado, querida. Você sempre teve essa mania de me dar mais crédito do que mereço. Eu não planejei sua gravidez. Não, você só planejou roubar meu noivo e destruir minha vida. Helena rebateu, sentindo o gosto amargo das palavras. E agora tem a audácia de aparecer aqui. Eu vim assim que soube que minha neta está doente. Sofia interrompeu. Sua voz assumindo aquele tom maternal que Helena tanto detestava. Sou sua avó, afinal. Você não é nada deles.
Helena sibilou. Perdeu esse direito no momento em que decidiu que sua própria ambição era mais importante que sua filha. Gustavo, que até então observava a troca em silêncio, finalmente se manifestou. Sofia, acho melhor você ir embora. Ir embora? Sofia se voltou para ele, seus olhos faiscando. Este hospital praticamente pertence a você, meu marido. Ou já esqueceu disso? Seu marido por chantagem, Gustavo respondeu, sua voz carregada de uma raiva contida que Helena nunca havia ouvido antes. Acabei de contar tudo para Helena, sobre os documentos, sobre as ameaças. O rosto de Sofia empalideceu levemente, mas ela manteve a postura. Fiz o que precisava fazer. Você acha que eu permitiria que minha própria filha tivesse tudo o que eu nunca pude ter? A juventude, o amor, o reconhecimento social? Então admite. Helena sentiu as lágrimas escaparem. Tudo foi por inveja, por puro egoísmo. Inveja? Sofia riu novamente, mas dessa vez havia uma nota de histeria em sua voz. Você não faz ideia do que é ver sua própria filha florescendo, conquistando tudo o que você sempre sonhou, enquanto você envelhece, enquanto suas chances escapam pelos dedos. Chances? Helena explodiu, embora ainda mantendo a voz baixa. Você tinha tudo. Tinha uma filha que te amava, que te admirava. Tinha uma vida confortável, respeito, status. Mas não era suficiente, não é? Precisava ter mais, sempre mais. Movimento na cama interrompeu a discussão. Laura se mexeu, seus olhos se abrindo lentamente. Ao ver tantas pessoas no quarto, a menina pareceu assustada. Mamãe? Chamou sua voz pequena e frágil. Helena imediatamente se voltou para a filha, esquecendo momentaneamente a presença de Sofia. Estou aqui, meu amor. Está tudo bem. Quem é ela? Laura perguntou, seus olhos fixos em Sofia. Antes que alguém pudesse responder, Miguel e Pedro entraram correndo no quarto, seguidos por Ricardo, que tentava contê-los. Ao ver Sofia, os meninos pararam abruptamente, instintivamente, se aproximando da mãe. Sofia olhou para os trigêmeos e algo em seu rosto mudou. Era como se, pela primeira vez, ela realmente visse o que havia feito, não apenas com Helena, mas com 3 crianças inocentes que nunca conheceram sua avó. Eles são idênticos a você, disse ela para Gustavo, sua voz tremendo levemente. Especialmente o menino do desenho. Como você sabe sobre o desenho? Gustavo perguntou, franzindo a testa. Porque ela tem me seguido, Helena percebeu subitamente. Desde que voltei a São Paulo, não é, mãe? Por isso sabia onde me encontrar no hospital. Sofia não respondeu imediatamente. Em vez disso, caminhou até a janela, sua silhueta elegante recortada contra a luz do fim de tarde. Quando finalmente falou, sua voz soava diferente, mais velha, mais cansada. Eu sempre soube que um dia você voltaria, disse ela. Sabia que não poderia manter essa farsa para sempre, mas quando a vi, trabalhando como faxineira no prédio, escondendo essas crianças, meus netos, seus netos que você negou, Helena completou, que você preferiu fingir que não existiam para manter sua mentira perfeita. E agora? Gustavo interviu, sua voz dura. Qual é seu plano, Sofia? Vai tentar chantagear a todos nós para manter seu segredo? Vai ameaçar expor os documentos do pai de Helena novamente? Sofia se virou, encarando-os. Por um momento, Helena viu algo em seus olhos que nunca havia visto antes. Arrependimento. Mas conhecia sua mãe bem demais para acreditar que seria tão simples. O silêncio que se seguiu foi interrompido por uma nova crise de tosse de Laura. Helena rapidamente ajustou o oxigênio, enquanto Gustavo chamava a enfermeira pelo interfone. Sofia observava tudo com uma expressão complexa, mistura de preocupação e culpa. Ela precisa de uma cirurgia, Helena disse, ainda focada em acalmar Laura. Uma cirurgia que custa mais dinheiro do que eu poderia juntar em uma vida inteira, como faxineira. Por isso você voltou, Sofia concluiu. Não por vingança, não por Gustavo, por ela. Pela minha filha, Helena confirmou, finalmente encarando a mãe. Algo que você deveria entender, já que é mãe, mas aparentemente sua ambição sempre falou mais alto que seu amor maternal. A enfermeira entrou no quarto checando os sinais vitais de Laura. Após alguns ajustes nos equipamentos,
A menina pareceu se acalmar, voltando a dormir. Miguel e Pedro, ainda agarrados às pernas de Helena, observavam tudo com olhos assustados. Crianças. Ricardo chamou suavemente. Que tal voltarmos para a brinquedoteca? Tem uns jogos muito legais lá. Helena assentiu, agradecida pela sensibilidade do arquiteto. Após um beijo rápido na mãe, os meninos seguiram Ricardo, deixando os adultos sozinhos novamente. Você tem que entender, Sofia começou, sua voz mais suave agora. Quando descobri os documentos sobre os desvios que seu pai fez, era minha chance de finalmente ter controle sobre minha vida, de ter o poder que sempre desejei. À custa da felicidade da sua própria filha? Gustavo questionou. À custa de tudo, Sofia admitiu. Eu me convenci de que estava protegendo a empresa, protegendo nossa posição social. Mas a verdade é que estava apenas alimentando meus próprios demônios. E agora? Helena perguntou. Exausta. Vai continuar com suas ameaças? Vai impedir que Laura receba o tratamento que precisa só para manter sua farsa? Sofia caminhou até sua bolsa, que havia deixado sobre uma cadeira. De dentro dela, retirou uma pasta antiga, amarelada pelo tempo. Estes são os documentos, disse ela, estendendo a pasta para Gustavo. Todas as provas dos desvios, todas as ameaças que usei contra você. Pode fazer o que quiser com eles. Helena e Gustavo trocaram olhares surpresos. Por quê? Ele perguntou. Porque estou cansada, Sofia respondeu, passando a mão pelo rosto perfeitamente maquiado. Cansada de mentir, de manipular, de viver uma vida construída sobre ameaças e, principalmente, ela olhou para Laura adormecida, cansada de negar a existência dos meus próprios netos. Isso não muda o que você fez, Helena disse, embora sua voz tivesse perdido um pouco da dureza. Não, não muda, Sofia concordou. Nada pode mudar o passado, mas talvez possamos construir algo diferente para o futuro, pelo bem deles. Ela indicou Laura com um gesto suave. Gustavo folheava os documentos, seu rosto uma máscara de concentração. Com isso posso finalmente limpar o nome da empresa sem prejudicar ninguém, disse ele. E mais importante, posso assumir meus filhos publicamente. E seu casamento? Helena perguntou, olhando para Sofia. Sua história perfeita de casal, que não pode ter filhos, acabou, Sofia respondeu simplesmente. Na verdade, acabou há muito tempo. Estávamos apenas mantendo as aparências, não é, Gustavo? Ele assentiu, sem tirar os olhos dos documentos. Vou ligar para o Dr. Fernando agora mesmo, disse pegando seu celular. Quanto antes começarmos os preparativos para a cirurgia de Laura, melhor. E depois? Helena perguntou, sentindo-se subitamente vulnerável. O que acontece depois? Depois, Gustavo respondeu, olhando-a nos olhos. Começamos do zero, todos nós, sem mentiras, sem manipulações, apenas a verdade, por mais difícil que ela seja. Sofia caminhou até a porta, parando por um momento antes de sair. Helena, chamou suavemente. Sei que não mereço, mas posso ao menos tentar ser a avó que essas crianças merecem? Helena olhou para sua mãe. Realmente olhou e viu algo que nunca havia notado antes. Vulnerabilidade. A máscara de perfeição e controle havia caído, revelando apenas uma mulher que, em seu desespero por poder e reconhecimento, havia perdido tudo o que realmente importava. Vamos dar um passo de cada vez, respondeu Helena, surpreendendo a si mesma com a suavidade em sua voz. Primeiro vamos cuidar de Laura. O resto o tempo dirá. As semanas seguintes passaram em um turbilhão de acontecimentos. Dr. Fernando, o especialista em cirurgia cardíaca pediátrica, foi imediatamente contactado. E após examinar, Laura detalhadamente confirmou que poderia realizar o procedimento. A data foi marcada para dali a 2 semanas, tempo necessário para fortalecer a menina e preparar tudo adequadamente. Durante esse período, Helena continuou morando na pensão com as crianças, apesar das insistentes ofertas de Gustavo para se mudarem para um lugar mais confortável. Precisamos fazer isso direito, ela havia dito.
sem atropelos, sem decisões precipitadas. Gustavo respeitou sua decisão, mas fazia questão de visitar os filhos todos os dias. Era fascinante observar como as crianças respondiam à presença dele. Miguel especialmente parecia florescer com a atenção do pai, mostrando seus desenhos e fazendo milhares de perguntas sobre construções e arquitetura. Ele tem seu dom, Helena comentou uma tarde, enquanto observavam Miguel explicando para Pedro como construir uma torre mais estável com blocos de montar. E Pedro tem sua persistência, Gustavo respondeu, sorrindo ao ver o filho do meio tentando pela 10ª vez equilibrar um bloco particularmente difícil. E Laura? Laura tem o coração de vocês dois, completou Dona Josefa, que passava pela sala naquele momento. A senhora havia se tornado uma presença constante e reconfortante, ajudando Helena a lidar com toda a situação. A notícia do divórcio de Gustavo e Sofia chegou aos jornais uma semana depois da descoberta dos trigêmeos. Surpreendentemente, foi Sofia quem insistiu em dar uma declaração à imprensa, assumindo toda a responsabilidade pelo fim do casamento. É o mínimo que posso fazer, ela disse a Helena quando mostrou o rascunho da nota que seria divulgada. Não mencionei as crianças ainda. Isso cabe a você e Gustavo decidirem quando e como fazer. A transformação de Sofia era algo que Helena ainda estava aprendendo a processar. Sua mãe parecia ter envelhecido anos em questão de dias, como se o peso de suas mentiras finalmente tivesse cobrado seu preço. Mas havia também uma serenidade nova em seu rosto, como se livrar-se dos segredos tivesse trazido uma paz há muito perdida. Encontrei um terapeuta, Sofia revelou durante um de seus raros momentos a sós com a filha. Estou tentando entender por que fiz tudo o que fiz. Por que deixei minha obsessão por status e poder destruir a coisa mais preciosa que tinha? Helena não respondeu imediatamente, ocupada em organizar os medicamentos de Laura. Finalmente disse: "Vai levar tempo, mãe. Muito tempo." "Eu sei", Sofia respondeu suavemente, "mas agora tenho algo que não tinha antes: esperança." A véspera da cirurgia chegou mais rápido do que todos esperavam. Laura havia sido internada para os preparativos finais e Helena passava todo o tempo possível ao seu lado. Miguel e Pedro, entendendo a gravidade da situação mesmo em sua tenra idade, estavam extraordinariamente comportados. "Mamãe", chamou Laura naquela noite, sua vozinha mais fraca que o normal. "Conta uma história?" Helena sentou-se na beira da cama, ajeitando os cabelos dourados da filha. "Que história? Você quer ouvir, meu amor?" "Aquela do príncipe e da princesa que se perderam", pediu a menina. Helena sentiu um nó na garganta. Era assim que ela costumava contar sua própria história para os filhos, transformando a dor em um conto de fadas que eles pudessem entender. "Era uma vez", começou ela, sua voz suave, "uma princesa que amava muito um príncipe. Mas uma bruxa, malvada, que na verdade não era tão malvada assim, apenas muito triste e sozinha, separou os dois. E depois eles se encontraram de novo", completou Gustavo, que havia entrado silenciosamente no quarto. "E descobriram que seu amor tinha criado 3 pequenos tesouros mais preciosos que todo o ouro do reino." Laura sorriu, seus olhos brilhando apesar do cansaço. "E eles viveram felizes para sempre?" Helena e Gustavo trocaram um olhar carregado de significado. "Eles estão aprendendo a ser felizes de um jeito novo." Helena respondeu honestamente: "Um dia de cada vez." Naquela noite, depois que Laura finalmente adormeceu, Helena encontrou Gustavo no jardim do hospital. O céu de São Paulo, normalmente encoberto pela poluição, estava surpreendentemente estrelado. "Amanhã é o grande dia", ele disse, oferecendo-lhe um café. "Estou apavorada", Helena admitiu, aceitando a bebida. "E se algo der errado?" "Dr. Fernando é o melhor", Gustavo assegurou. "E Laura é forte, como a mãe dela, como o pai também", Helena acrescentou, permitindo-se um pequeno sorriso. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Finalmente Gustavo falou: "Quando tudo isso passar, quando Laura estiver recuperada, nós precisamos conversar sobre nós." Helena assentiu lentamente. "Eu sei, mas agora
Agora só importa nossa filha, ele completou. O resto pode esperar. A manhã da cirurgia amanheceu com uma garoa fina típica de São Paulo. Helena havia passado a noite no hospital, dormindo na poltrona ao lado da cama de Laura, enquanto Miguel e Pedro ficaram sob os cuidados de Dona Josefa. Gustavo chegou antes mesmo do sol nascer, trazendo café e pães frescos que ninguém conseguiu comer. Bom dia, princesa, ele sussurrou para Laura, que acordou com um sorriso sonolento. Pronta para seu grande dia? A menina assentiu corajosamente, embora seus olhinhos revelassem um pouco de medo. Helena sentiu seu coração apertar ao ver a filha tão pequena e vulnerável na cama do hospital, conectada a tantos aparelhos. Dr. Fernando chegou pontualmente às 7h para os últimos exames. Está tudo dentro do esperado, informou ele com um sorriso tranquilizador. A saturação dela melhorou com o tratamento prévio, o que aumenta nossas chances de sucesso. A equipe de enfermagem começou os preparativos e logo chegou o momento que Helena mais temia, ter que se despedir de Laura antes dela ser levada para o centro cirúrgico. Mamãe vai estar esperando você aqui quando acordar, prometeu, beijando a testa da filha. Vamos tomar muito sorvete depois, tá bom? De morango? Laura perguntou esperançosa. De morango, chocolate e todos os sabores que você quiser, Gustavo garantiu, segurando a outra mãozinha da filha. Quando a maca começou a ser movida, Helena sentiu suas pernas fraquejarem. Gustavo a amparou discretamente, sua presença sólida e reconfortante ao seu lado. Ela vai ficar bem, sussurrou ele, mas Helena podia sentir o tremor em sua voz. O tempo na sala de espera parecia se arrastar. Miguel e Pedro chegaram com Dona Josefa, trazendo desenhos que haviam feito para a irmã. Sofia também apareceu, mantendo-se discretamente em um canto, seu rosto demonstrando uma preocupação genuína. Trouxe algo para vocês verem, disse Ricardo, que havia chegado com uma pasta grossa debaixo do braço. São os projetos finais do hospital pediátrico. Pensei que pudesse nos ajudar a passar o tempo. Durante as próximas horas, eles se revezaram entre estudar os projetos, brincar com os meninos e caminhar nervosamente pelo corredor. Helena observava como Gustavo interagia com os filhos, explicando pacientemente cada detalhe dos desenhos técnicos para um fascinado Miguel. Ele sempre quis ser pai, Sofia comentou baixinho, aproximando-se de Helena. Nas poucas vezes que conversávamos de verdade, era sobre isso que ele falava, sobre construir algo duradouro, deixar um legado. E mesmo assim, você o impediu de conhecer os próprios filhos. Helena não pôde evitar o comentário amargo. Meu maior erro, Sofia admitiu, entre tantos outros, mas olhe para ele agora. É como se sempre tivesse estado aqui. Helena ia responder quando o Dr. Fernando apareceu no corredor. Imediatamente, todos se levantaram, tensos. A cirurgia foi um sucesso, anunciou ele, provocando uma onda de alívio coletivo. Laura respondeu extremamente bem ao procedimento. Ela está sendo levada para a UTI pediátrica, onde ficará nas próximas 48 horas para monitoramento intensivo. Helena deixou escapar um soluço de alívio e, dessa vez, não resistiu quando Gustavo a abraçou. Miguel e Pedro, mesmo sem entenderem completamente o que estava acontecendo, comemoravam pulando e batendo palmas. Quando podemos vê-la? Gustavo perguntou, sua voz embargada. Em algumas horas, assim que ela estiver totalmente estabilizada, respondeu o médico. Por enquanto, sugiro que todos descansem um pouco. Foi um dia longo para todos. Sofia se aproximou timidamente do grupo. Eu poderia ficar com os meninos por algumas horas, para vocês dois poderem se concentrar em Laura? Helena hesitou, mas ao ver o olhar esperançoso dos filhos, que nas últimas semanas haviam começado a se aproximar da avó, assentiu lentamente. Só algumas horas, concordou, e Dona Josefa vai junto. Claro, Sofia sorriu suavemente. Não esperaria menos de você. Enquanto observava Sofia saindo com os meninos e Dona Josefa, Helena sentiu algo mudar dentro de si. Não era perdão. Ainda era cedo demais para isso.
mas talvez fosse o início de uma compreensão, um pequeno passo em direção à cura de feridas antigas. No que está pensando? Gustavo perguntou, notando seu olhar distante. Em como a vida dá voltas, respondeu ela. Em como às vezes precisamos nos perder completamente para encontrar o caminho de volta. E qual é esse caminho? Ele questionou suavemente. Helena olhou para a direção da UTI onde sua pequena guerreira lutava para se recuperar, e depois para o corredor por onde seus outros 2 tesouros haviam partido. Ainda não sei, admitiu, mas pela primeira vez em muito tempo, não tenho medo de descobrir. Os dias na UTI pediátrica passaram lentamente, marcados pelo bip constante dos monitores e o vai e vem silencioso da equipe médica. Laura se recuperava bem, superando todas as expectativas dos médicos. Sua força de vontade, mesmo tão pequena, impressionava a todos. Ela tem a mesma determinação que você, comentou Gustavo uma tarde, enquanto observavam a filha dormir através do vidro da UTI. Aquela força quieta que não aceita derrota. Helena sorriu suavemente, lembrando-se dos últimos 2 anos, quando essa mesma determinação a havia mantido seguindo em frente, dia após dia, sem jamais desistir de seus filhos. Miguel e Pedro visitavam a irmã todos os dias, sempre acompanhados por Dona Josefa. As visitas eram curtas, seguindo as regras rigorosas da UTI, mas eram o momento mais esperado do dia. Os meninos contavam para Laura sobre seus desenhos, sobre as brincadeiras novas que haviam aprendido, sobre como estavam ansiosos para ela voltar para casa. Casa. A palavra ecoava na mente de Helena. Desde que voltara a São Paulo, a questão da moradia permanecia um assunto delicado entre ela e Gustavo. Ele havia sugerido várias vezes que se mudassem para um dos apartamentos dele, mas Helena resistia. Precisamos construir algo novo, ela havia dito. Não posso simplesmente me mudar para um lugar que carrega tantas memórias do seu casamento com minha mãe. Foi durante uma dessas conversas que Miguel, que aparentemente havia herdado não apenas o talento, mas também a sensibilidade do pai para a arquitetura, ofereceu uma solução inesperada. Por que não fazemos uma casa nova, sugeriu ele, mostrando mais um de seus desenhos impressionantes. Com um quarto grande para Laura se recuperar, um espaço para meus desenhos e um jardim para Pedro brincar com plantas. Gustavo pegou o desenho, estudando-o com atenção profissional. Sabe que isso não é uma má ideia? Tenho um terreno perfeito em um bairro tranquilo. Poderíamos projetar algo totalmente novo, começar do zero. Como nós, Helena murmurou, surpreendendo a si mesma com o pensamento. A ideia começou a tomar forma nos dias seguintes. Nas horas vagas entre as visitas à UTI, Gustavo e Miguel se debruçavam sobre papéis desenhando e redesenhando plantas baixas. Pedro contribuía com sugestões sobre o jardim, insistindo na necessidade de um espaço para cultivar flores, um interesse que havia desenvolvido recentemente para surpresa de todos. Sofia, que continuava sua terapia e mantinha uma distância respeitosa, ofereceu uma sugestão que pegou Helena de surpresa. Poderiam incluir um ateliê de arte, disse ela timidamente. Notei que Miguel tem um talento natural não apenas para desenho técnico, mas para a arte em geral. Seria bom ter um espaço dedicado a isso. Helena observou sua mãe por um momento. O comentário demonstrava uma observação atenta e carinhosa dos netos, algo que a antiga Sofia, tão absorta em si mesma, jamais teria feito. É uma boa ideia, concordou finalmente. Talvez você pudesse ajudar a planejar esse espaço. O sorriso de Sofia foi pequeno, mas genuíno. Era um começo. Na terceira semana após a cirurgia, Dr. Fernando finalmente deu a notícia que todos esperavam. Laura estava pronta para deixar a UTI. Seria transferida para um quarto normal, onde permaneceria por mais alguns dias antes de receber alta. Ela superou todas as nossas expectativas, explicou o médico. A recuperação está sendo extraordinária. Claro, ainda precisaremos de acompanhamento regular, mas o pior já passou. A transferência para o quarto foi como uma pequena celebração. Miguel e Pedro haviam decorado as paredes com desenhos coloridos e até mesmo Sofia contribuiu com um móvel delicado de borboletas
que ela mesma havia feito. Lembrei que você adorava borboletas quando era pequena, disse ela para Helena. Laura tem o mesmo olhar encantado quando vê uma. Laura, ainda frágil, mas visivelmente mais forte, observava tudo com olhos brilhantes. A cor havia voltado às suas bochechas, e sua respiração, antes tão laboriosa, agora fluía naturalmente. Mamãe, chamou ela uma noite, quando estavam sozinhas no quarto. Por que todo mundo está diferente? Diferente como, meu amor? Helena perguntou, ajeitando os travesseiros da filha. A vovó está mais macia. Laura tentou explicar com sua lógica de criança. E o papai está sempre aqui agora. E você sorri mais. Helena sentiu as lágrimas encherem seus olhos. Mesmo tão pequena, Laura percebia as mudanças profundas que estavam acontecendo em sua família. É porque estamos aprendendo, respondeu ela, escolhendo as palavras com cuidado. Aprendendo a ser uma família de um jeito novo. Às vezes as pessoas precisam se perder um pouquinho para descobrir o caminho certo. Como quando eu estava dodói e você achou o médico legal para me ajudar? Laura perguntou. Isso, Helena sorriu, beijando a testa da filha. Exatamente isso. Naquela noite, depois que Laura adormeceu, Helena encontrou Gustavo no jardim do hospital, o mesmo lugar onde haviam conversado na véspera da cirurgia. Ele estava estudando mais uma versão do projeto da nova casa, agora com o ateliê de arte, sugerido por Sofia incorporado ao design. Acho que finalmente chegamos a uma planta perfeita, disse ele mostrando os desenhos. Miguel aprovou. O que, convenhamos, é o selo de qualidade mais importante. Helena riu, sentando-se ao seu lado. Nosso filho de 2 anos se tornou o crítico de arquitetura mais exigente de São Paulo. Nossos filhos, Gustavo corrigiu suavemente. Ainda me pego maravilhado com essa palavra. Tenho 3 filhos incríveis, Helena, e devo tudo isso a você. A nós, ela respondeu após um momento. Devemos a nós, a nossa história, por mais complicada que tenha sido. A notícia da alta de Laura foi recebida com uma mistura de alegria e apreensão. Alegria pela recuperação extraordinária da menina, apreensão pelo próximo passo que todos teriam que dar. A questão da moradia, que havia sido temporariamente deixada de lado durante a internação, agora precisava ser resolvida. Não posso voltar para a pensão com ela, Helena admitiu durante uma conversa com Gustavo. O ambiente não é adequado para sua recuperação. O projeto da casa nova vai levar alguns meses, ele ponderou, mas tenho uma sugestão temporária. A casa de hóspedes da mansão dos Monteiro é independente da casa principal, tem todo o conforto necessário e fica próxima ao hospital para os acompanhamentos de Laura. Helena hesitou. A mansão dos Monteiro carregava memórias pesadas, mas a sugestão fazia sentido do ponto de vista prático. Além disso, Sofia havia se mudado para um apartamento próprio logo após o anúncio do divórcio. Então, não teriam que lidar com sua presença constante. Os meninos teriam espaço para brincar, Gustavo continuou. E eu poderia estar sempre por perto para ajudar com tudo. Após muita reflexão, Helena concordou. A mudança foi organizada rapidamente, com a ajuda de Dona Josefa, que aceitou continuar auxiliando com as crianças durante o dia. O primeiro dia na casa de hóspedes foi uma descoberta para todos. Miguel imediatamente se apaixonou pelo escritório pequeno, mas bem iluminado, transformando-o em seu ateliê improvisado. Pedro encontrou seu paraíso no Jardim dos Fundos, onde havia várias espécies de flores e um pequeno canteiro que ele poderia chamar de seu. Laura, ainda precisando de cuidados especiais, mas visivelmente mais forte a cada dia, adorou seu novo quarto. As janelas grandes deixavam entrar muita luz natural, e a vista para o jardim proporcionava um ambiente tranquilo para sua recuperação. Parece que fizemos a escolha certa, comentou Helena, observando as crianças se adaptarem ao novo espaço. Eles têm uma capacidade incrível de transformar qualquer lugar em lar, respondeu Gustavo, que passava cada vez mais tempo com a família. A rotina foi se estabelecendo naturalmente. As manhãs eram dedicadas às consultas de acompanhamento de Laura e às atividades das crianças. À tarde, enquanto os trigêmeos descansavam,
Helena e Gustavo trabalhavam nos detalhes do projeto da casa nova. Sofia aparecia ocasionalmente, sempre anunciando sua visita com antecedência e respeitando os limites estabelecidos por Helena. Suas sessões de terapia pareciam estar surtindo efeito. Havia uma suavidade em seu comportamento que Helena nunca havia visto antes. "Trouxe algo para você ver", disse Sofia em uma de suas visitas, entregando uma caixa antiga para Helena. "São fotos suas de quando era pequena. Achei que as crianças gostariam de ver como a mãe era na idade deles." Helena abriu a caixa com cuidado, e as memórias a atingiram como uma onda. Lá estava ela aos 2 anos, sorrindo com o mesmo sorriso que Laura tinha. Em outra foto concentrada em um desenho, exatamente como Miguel ficava agora. "Você era uma criança extraordinária", Sofia disse suavemente. "Raikros, eu nem sempre soube apreciar isso. Estava ocupada demais perseguindo uma ideia distorcida de felicidade para ver o tesouro que tinha bem na minha frente." "Mãe", Helena começou, mas Sofia a interrompeu gentilmente. "Não precisa dizer nada. Só quero que saiba que estou tentando ser melhor, tentando entender meus erros, tentando merecer um lugar na vida dos meus netos. E na sua vida também, se um dia você permitir." Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Helena encontrou Gustavo no jardim. Ele estava sentado em um banco de madeira, olhando para as estrelas, um hábito que havia desenvolvido durante os dias na UTI. "No que está pensando?" ela perguntou, sentando-se ao seu lado. "Em como a vida é imprevisível", ele respondeu. "Há 3 meses eu estava vivendo uma mentira, sentindo que algo fundamental estava faltando. Agora..." Ele fez um gesto em direção à casa, onde seus filhos dormiam. "Agora tenho tudo o que sempre quis, mesmo sem saber que queria." Helena compreendeu exatamente o que ele queria dizer. A vida que estavam construindo agora não era nada parecida com o sonho romântico que haviam planejado anos atrás. Era algo mais profundo, mais verdadeiro, forjado através de dor e redenção. "O projeto da casa nova está quase pronto", Gustavo comentou após um momento de silêncio confortável. Miguel fez algumas sugestões surpreendentemente práticas para o layout dos quartos. "Nosso pequeno arquiteto", Helena sorriu. "Ele tem tanto de você e de você também", Gustavo completou. "A sensibilidade, o olhar artístico. Na verdade, todos eles são uma mistura perfeita de nós dois." Helena assentiu, pensando em como cada um dos trigêmeos havia herdado características únicas de ambos os pais. Miguel com seu talento para arquitetura, Pedro com sua determinação silenciosa e Laura com sua força interior que havia surpreendido a todos. "Sabe", ela disse após um momento, "quando fugi de São Paulo, pensei que estava protegendo nossos filhos de um legado de mentiras. Mas agora percebo que talvez o verdadeiro legado seja este: a capacidade de reconstruir, de perdoar, de encontrar beleza mesmo depois da tempestade." Gustavo pegou sua mão suavemente, um gesto simples, mas carregado de significado. Não era uma declaração de amor, não ainda. Ambos sabiam que precisavam de tempo para reconstruir sua relação. Era uma promessa silenciosa de estarem ali um para o outro, de construírem algo novo e verdadeiro, não apenas por eles, mas principalmente por aquelas 3 pequenas vidas que haviam mudado tudo. O terreno onde a nova casa seria construída ficava em um bairro tranquilo da zona sul de São Paulo. Numa manhã de sábado, Gustavo levou Helena e as crianças para conhecerem o local. Miguel, como sempre, carregava seu inseparável bloco de desenho, ansioso para registrar suas impressões. Do espaço. "Aqui será o jardim do Pedro", explicou Gustavo, mostrando uma área ensolarada. "E ali, naquela parte mais elevada, ficará o ateliê com vista para a cidade." Laura, já bem recuperada e cheia de energia, corria pelo terreno com Pedro, enquanto Miguel se sentava em uma pedra, concentrado em seus desenhos. Helena observava a cena com um sorriso, lembrando-se de como tudo parecia impossível apenas alguns meses atrás. "As obras começam na próxima semana", Gustavo comentou, aproximando-se dela. "O engenheiro disse que em 6 meses estará pronta." 6 meses,
Helena repetiu pensativa. Tempo suficiente para... Para quê? Gustavo perguntou suavemente. Para ter certeza, ela respondeu, olhando-o nos olhos. Para reconstruir, não. Apenas uma casa, mas tudo o que foi quebrado. A conversa foi interrompida por Miguel, que veio correndo mostrar seu mais novo desenho. Para a surpresa dos pais, não era um projeto arquitetônico desta vez, mas um retrato da família. Helena, Gustavo, os trigêmeos, Dona Josefa e, num canto mais afastado, mas ainda presente, Sofia. É nossa família, explicou ele com a simplicidade própria de seus 2 anos. Todo mundo junto na casa nova. Helena sentiu as lágrimas encherem seus olhos ao ver como seu filho havia captado perfeitamente a complexidade das relações que estavam reconstruindo. Mesmo Sofia, que ainda ocupava uma posição delicada na dinâmica familiar, estava incluída no desenho, embora de forma mais distante. Está perfeito, filho, Gustavo elogiou, sua voz embargada. Naquela mesma tarde, receberam uma visita inesperada no terreno. Sofia, que havia sido informada por Gustavo sobre o passeio familiar, apareceu trazendo um piquenique completo. Pensei que as crianças poderiam estar com fome, justificou-se timidamente, ainda insegura sobre seu lugar naquele novo arranjo familiar. Para a surpresa de Helena, foi Laura quem quebrou o gelo. A menina correu até a avó abraçando suas pernas. Vovó, você trouxe aqueles biscoitinhos que eu gosto? Thea perguntou esperançosa. Sofia sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Claro que sim, querida. E também trouxe materiais de pintura para Miguel e sementes de flores para Pedro. Helena observou como sua mãe havia se dado ao trabalho de pensar em cada um dos netos individualmente, escolhendo presentes que demonstravam atenção aos interesses particulares de cada criança. Era um gesto pequeno, mas significativo. O piquenique improvisado se transformou em um momento surpreendentemente agradável. Sentados sobre mantas no terreno onde sua nova vida seria construída, conversaram sobre planos futuros e memórias passadas, desta vez sem o peso da amargura. Lembra quando você ganhou seu primeiro conjunto de desenho arquitetônico? Sofia perguntou a Helena. Tinha apenas 5 anos, mas já desenhava casas com uma precisão impressionante. Lembro, Helena respondeu, surpreendendo-se com o calor da memória. Você passou a tarde inteira comigo, me ensinando sobre perspectiva. E agora Miguel herdou esse talento, Sofia comentou, observando o neto que continuava a desenhar, alheio à conversa dos adultos, junto com o dom do pai para estruturas. Gustavo, que estava ajudando Pedro a plantar algumas das sementes trazidas por Sofia, ergueu os olhos com interesse. Você guardou os desenhos dela? Guardei tudo, Sofia admitiu. Cada desenho, cada projeto escolar, cada sonho que ela colocou no papel, mesmo quando estava tão perdida em minha própria escuridão, nunca consegui me desfazer dessas memórias. Helena sentiu algo se mexer dentro de si. Era estranho perceber que, mesmo nos anos em que sua mãe parecia tão distante e fria, ela havia preservado essas pequenas partes de sua história. Talvez, Helena disse após um momento, talvez possamos mostrar alguns desses desenhos para Miguel. Ele ficaria interessado em ver como a mãe dele desenhava na idade dele. O olhar de gratidão que Sofia lhe dirigiu dizia mais que 1000 palavras. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados, a família começou a se preparar para ir embora. Laura, cansada mas feliz, adormeceu nos braços do pai. Pedro carregava orgulhosamente um pequeno vaso com as sementes que havia plantado e Miguel guardava cuidadosamente seus desenhos do dia. Foi uma tarde especial, Gustavo comentou enquanto ajudava Helena a guardar as coisas do piquenique. Foi, ela concordou. Diferente do que eu imaginava, mais especial. Sofia se despediu discretamente, prometendo trazer mais sementes para Pedro na próxima visita. Antes de partir, porém, parou ao lado de Helena. Obrigada, disse simplesmente, por permitir que eu faça parte disso, mesmo que de longe. Helena observou sua mãe por um momento. O sol poente suavizava as linhas de seu rosto, e pela primeira vez em muito tempo,
Helena conseguiu ver além da mulher que havia causado tanta dor. Viu também a avó que tentava se redimir, a mãe que, apesar de todos os erros, nunca havia deixado de guardar os desenhos de sua filha. Um passo de cada vez, mãe, respondeu suavemente. Um passo de cada vez. Os meses seguintes passaram em um turbilhão de atividades. A construção da casa avançava rapidamente e cada visita à obra trazia novas surpresas. Miguel havia se tornado uma presença constante nas reuniões com os arquitetos, seus comentários perspicazes frequentemente provocando sorrisos admirados na equipe. Laura continuava sua recuperação de forma extraordinária. As consultas de acompanhamento com o Dr. Fernando, antes semanais, agora eram mensais e os resultados não poderiam ser melhores. Ela é uma verdadeira guerreira, o médico sempre comentava, impressionado com a vitalidade da menina. Pedro, por sua vez, havia transformado o jardim da casa de hóspedes em seu pequeno paraíso. Com a ajuda de Sofia, que descobriu ter um talento inesperado para a jardinagem, ele cultivava flores e ervas aromáticas, enchendo o ambiente com cores e fragrâncias. Em uma tarde particularmente significativa, Helena encontrou Gustavo em seu escritório na empresa revisando alguns documentos importantes. Precisamos conversar, ela disse, sentando-se à sua frente. Parece sério, ele comentou, notando sua expressão. É sobre meu trabalho, Helena começou. Ou melhor, sobre voltar a trabalhar como arquiteta. Gustavo sorriu como se já esperasse por essa conversa. Ricardo comentou que você tem acompanhado os projetos do Hospital Pediátrico com bastante interesse. Não apenas acompanhado, ela admitiu. Fiz algumas sugestões sobre as áreas de convivência, os espaços para as famílias. Sugestões excelentes, por sinal. Uma voz veio da porta. Era Ricardo, carregando uma pasta de projetos. Na verdade, Helena, era exatamente sobre isso que vim falar com vocês. Nas horas seguintes, uma proposta inesperada tomou forma. O Hospital Pediátrico precisava de uma equipe especializada em humanização de espaços hospitalares. E quem melhor para liderar esse projeto do que alguém que havia vivido a experiência como mãe? Você sempre teve um olhar especial para as necessidades das pessoas, Ricardo argumentou. E agora, com tudo o que viveu com Laura, tem uma perspectiva única. Helena sentiu seu coração acelerar com a possibilidade. Voltar a trabalhar como arquiteta, mas de uma forma completamente nova, usando sua experiência pessoal para fazer a diferença na vida de outras famílias. Não precisamos decidir agora, Gustavo disse suavemente. Você pode pensar com calma. Mas Helena já havia decidido. Não preciso pensar, respondeu. É exatamente isso que quero fazer. A notícia foi recebida com entusiasmo pelas crianças, especialmente por Miguel, que já sonhava em trabalhar com a mamãe, fazendo desenhos de hospitais legais. Sofia, quando soube, ofereceu-se para ajudar com as crianças nos horários em que Helena estivesse trabalhando. Posso levar Miguel ao ateliê algumas tardes, sugeriu ela. E Pedro adora passar tempo no jardim comigo. Quanto a Laura, bem, acho que já está mais que provado que ela é forte o suficiente para qualquer desafio. A volta ao trabalho coincidiu com a fase final da construção da casa nova. O projeto, que havia começado como um simples lugar para morar, havia se transformado em um símbolo de recomeço para toda a família. O ateliê de arte, sugerido, inicialmente por Sofia, havia se tornado um espaço mágico, onde Miguel passava horas desenhando ao lado da mãe. O jardim projetado por Pedro já mostrava sinais das futuras flores que ali cresceriam. E o quarto de Laura, com sua varanda voltada para o nascer do sol, era um testemunho silencioso de sua jornada de recuperação. Uma noite, enquanto observavam as crianças brincando no jardim da casa de hóspedes, Gustavo pegou a mão de Helena. Sabe, o que Miguel me disse hoje? Perguntou. O quê? Que precisamos de um balanço na casa nova. Um balanço grande o suficiente para 5 pessoas. Helena sentiu as lágrimas encherem seus olhos. 5? Sim, Gustavo sorriu. Ele disse que é para podermos nos balançar todos juntos, como uma família de verdade. Helena apertou suavemente a mão de Gustavo,
observando seus filhos brincarem. Laura, completamente recuperada, corria e ria como se nunca tivesse passado por nenhuma dificuldade. Miguel desenhava sentado na grama, ocasionalmente erguendo os olhos para capturar algum detalhe do jardim que Pedro cuidava com tanto carinho. Uma família de verdade, ela repetiu suavemente. Acho que já somos. O sol se punha no horizonte de São Paulo, pintando o céu com cores que nenhum artista poderia reproduzir. Era um novo dia terminando, mas também o início de algo maior. Algo construído não com tijolos e cimento, mas com perdão, compreensão e, acima de tudo, amor. Miguel ergueu os olhos de seu desenho e sorriu para os pais. Era o mesmo sorriso que Gustavo tinha dado a Helena anos atrás, quando se apaixonaram pela primeira vez. O mesmo sorriso que Laura havia herdado, que iluminava seu rosto mesmo nos dias mais difíceis na UTI. O mesmo sorriso que agora, finalmente, voltava aos lábios de Helena. Era o sorriso de quem sabia que, às vezes, os finais felizes não são exatamente como planejamos. Às vezes, são muito melhores. O dia da mudança para a casa nova chegou em uma manhã ensolarada de primavera. O jardim planejado por Pedro já mostrava os primeiros sinais de vida, com pequenos botões verdes emergindo da terra cuidadosamente preparada. O ateliê de arte, com suas enormes janelas, capturava a luz da manhã de uma forma que fez os olhos de Miguel brilharem de emoção. É ainda mais bonita que nos desenhos, comentou Laura, girando no meio da sala vazia, seus cabelos dourados, refletindo a luz que entrava pelas janelas. Sua recuperação havia sido tão completa que era difícil imaginar que menos de um ano atrás ela lutava para respirar em uma cama de hospital. A mudança aconteceu aos poucos, com cada membro da família contribuindo à sua maneira. Miguel insistiu em organizar pessoalmente seu espaço no ateliê, dispondo seus materiais de desenho com uma precisão que fez Gustavo sorrir, reconhecendo seu próprio perfeccionismo no filho. Pedro passou o dia inteiro no jardim com Sofia, que havia se oferecido para ajudar com o plantio das primeiras mudas. A relação entre avó e neto havia florescido através do amor compartilhado pelas plantas, e era tocante ver como Sofia se dedicava a ensinar ao menino todos os segredos da jardinagem que havia aprendido ao longo dos anos. Sabia que sua mãe também adorava flores quando era pequena, Sofia comentou com Pedro enquanto plantavam um jasmim. Ela costumava dizer que cada flor tinha sua própria história para contar. Helena, que passava pelo jardim naquele momento, parou ao ouvir as palavras da mãe. Era uma memória que havia enterrado há muito tempo, junto com tantas outras lembranças felizes de sua infância que a mágoa havia obscurecido. Ainda tenho aquele pé de orquídea que você me deu no meu aniversário de 7 anos, Sofia. Continuou agora olhando diretamente para Helena. Ele sobreviveu a todas as tempestades. O simbolismo não passou despercebido. Como aquela orquídea, o vínculo entre mãe e filha havia resistido, mesmo que transformado por anos de mágoa e arrependimento. Dona Josefa, que havia se tornado parte indispensável da família, coordenava a organização da cozinha com a eficiência de quem conhecia intimamente as necessidades de todos. Uma casa nova precisa de comida feita com amor, declarou ela, já planejando o primeiro jantar que serviriam ali. No final da tarde, quando a maior parte da mudança estava concluída, Helena encontrou Gustavo parado no meio da sala principal, olhando pensativo para o espaço ao redor. "Nantema, que está pensando?" perguntou ela parando ao seu lado. "Em como tudo isso começou com um desenho", ele respondeu. "O desenho de Miguel do hospital que nos reconectou. E agora aqui estamos em uma casa que também começou com os desenhos dele. Ele tem um dom especial", Helena sorriu, "como o pai. E a sensibilidade da mãe", Gustavo completou, virando-se para encará-la. "Helena, tem algo que venho querendo te perguntar." Antes que ele pudesse continuar, foram interrompidos por Miguel, que entrou correndo na sala com um novo desenho nas mãos. "Olha, mamãe, desenhei nossa família na casa nova." O desenho mostrava todos eles: Helena, Gustavo, os trigêmeos, Dona Josefa e Sofia, cada um em seu lugar favorito da casa. Era uma representação tocante
de como suas vidas haviam se entrelaçado de formas inesperadas. "Está perfeito, filho", Helena elogiou, sentindo as lágrimas encherem seus olhos. "Tem mais uma coisa", Miguel disse, virando a folha. No verso, havia desenhado um coração grande com todos os nomes dentro. "É pra gente nunca esquecer que somos uma família, mesmo quando algumas pessoas moram em outras casas." Helena e Gustavo trocaram um olhar emocionado. A sabedoria simples de uma criança de 2 anos havia capturado perfeitamente a essência do que haviam construído juntos, uma família que transcendia paredes e convenções. Naquela noite, realizaram o primeiro jantar na casa nova. A mesa grande da sala de jantar, um pedido específico de Laura, que sonhava com todo mundo junto. Nas refeições, estava repleta. Sofia havia trazido uma torta de maçã, receita antiga de família que Helena lembrava de sua infância. Dona Josefa preparou seu famoso estrogonofe, prato favorito dos trigêmeos. Sentados todos juntos com o som das risadas das crianças preenchendo o ambiente, Helena sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Olhou ao redor da mesa. Para Miguel, que mesmo durante o jantar não largava seu bloco de desenho. Para Pedro, que contava animadamente sobre as flores que havia plantado. Para Laura, cujos olhos brilhavam com uma alegria que fazia parecer impossível que um dia ela tinha estado tão doente. Seu olhar encontrou o de Gustavo do outro lado da mesa, e naquele momento, sem palavras, eles compartilharam a mesma certeza. Estavam finalmente em casa. Não apenas em uma construção de tijolos e vidro, mas em um lar construído com perdão, compreensão e, acima de tudo, amor. 6 meses depois da mudança, a casa havia se transformado verdadeiramente em um lar. O jardim de Pedro florescia exuberante, enchendo o ar com perfumes diversos e atraindo borboletas que encantavam Laura. O ateliê de arte era um espaço vivo de criatividade, onde Miguel passava horas desenhando ao lado da mãe, que agora dividia seu tempo entre o projeto do hospital pediátrico e sua redescoberta paixão pela arquitetura. Em uma tarde especial, enquanto as crianças brincavam no balanço que Gustavo havia instalado, grande o suficiente para 5 pessoas, exatamente como Miguel havia pedido, Helena organizava uma pequena celebração. Era o aniversário de 1 ano da cirurgia de Laura, uma data que havia se tornado significativa para toda a família. "Mamãe", chamou Laura, entrando na cozinha com algo nas mãos. "Olha o que eu achei no meio das coisas antigas." Era o vestido de noiva, cuidadosamente preservado em seu saco protetor. Helena pegou a peça com mãos trêmulas, memórias daquele dia no ateliê voltando com força total. Mas dessa vez, surpreendentemente, não havia dor nas lembranças. "É lindo", Laura comentou, passando a mão pelo tecido delicado. "É sim", Helena concordou. "E sabe de uma coisa? Acho que está na hora de dar um novo significado para ele." Nas semanas seguintes, com a ajuda de uma costureira habilidosa, o vestido de noiva foi transformado. O tecido nobre e a renda delicada ganharam nova vida em 3 pequenas peças, um vestido para Laura e 2 gravatas borboleta para Miguel e Pedro. Ocasião para estrear as novas peças surgiu naturalmente. Em uma noite estrelada, no jardim da casa que haviam construído juntos, Gustavo finalmente fez a pergunta que havia sido interrompida tantas vezes. "Helena", ele começou, enquanto observavam as crianças brincando. "Nosso amor teve um início, teve uma ruptura, e agora teve um recomeço. Não foi um conto de fadas tradicional, mas talvez tenha sido ainda mais especial por causa de todas as provações. Você me daria a honra de reconstruir não apenas nossa família, mas também nosso amor? Aceita se casar comigo, de novo?" A resposta de Helena foi interrompida por 3 pequenas vozes que gritaram "sim", em uníssono. Os trigêmeos, que aparentemente estavam escondidos atrás dos arbustos do jardim, correram para abraçar os pais. Laura usava seu vestido feito do antigo vestido de noiva, enquanto Miguel e Pedro ostentavam orgulhosamente suas gravatas borboleta combinando. O momento não poderia ter sido mais perfeito. "Sim", Helena finalmente respondeu com lágrimas nos olhos.
1000 vezes sim. A cerimônia foi realizada ali mesmo, no jardim da casa, 3 meses depois. Foi uma celebração íntima, apenas com as pessoas mais importantes. Sofia, que havia continuado seu processo de transformação pessoal através da terapia, foi responsável pela decoração floral, trabalhando lado a lado com Pedro. Dona Josefa, que mais que uma funcionária, havia se tornado parte essencial da família, foi a madrinha. Ricardo, que havia sido instrumental em reunir a família, foi o padrinho. Miguel fez questão de desenhar os convites e Laura espalhou pétalas de rosas pelo caminho que levava ao altar improvisado. Durante a troca de votos, Gustavo surpreendeu a todos com uma revelação. Quando nos apaixonamos pela primeira vez, eu pensei que sabia o que era amor, mas o destino tinha outros planos. Precisamos nos perder para nos encontrar verdadeiramente. E quando nos reencontramos, descobrimos que o amor não é apenas sobre 2 pessoas. É sobre família, perdão, recomeços. É sobre 3 pequenos milagres que nos ensinaram mais sobre amor incondicional do que poderíamos imaginar. Helena, emocionada, completou. Nossa história não foi um conto de fadas tradicional. Foi melhor, foi real. Com dores, desafios, mas também com alegrias indescritíveis e lições profundas. E agora finalmente entendo que às vezes precisamos quebrar completamente para nos reconstruir mais fortes, mais verdadeiros. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e dourado, quando trocaram as alianças. Miguel, Pedro e Laura foram os primeiros a abraçar os pais, seguidos por Sofia, que pela primeira vez em muito tempo chorava lágrimas de genuína felicidade. Às vezes, sussurrou Helena para Gustavo enquanto dançavam sua primeira dança. Como casal novamente casado, o destino sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando parece cruel. E às vezes, ele respondeu olhando para seus filhos, que dançavam alegremente ao redor deles. Os maiores presentes vêm disfarçados de nossas maiores dores. O jardim estava iluminado por centenas de pequenas luzes, como estrelas terrenas, refletindo as celestiais. Pedro havia insistido em plantar jasmins por todo o caminho, e seu perfume doce preenchia o ar noturno. Miguel havia feito um desenho especial da família, que agora estava emoldurado na parede principal da casa. E Laura, completamente saudável e radiante, não parava de dançar e rir. Esta não era apenas a história de um amor reconquistado. Era a história de uma família que se perdeu para se encontrar, de feridas que se transformaram em sabedoria